Olá, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo Estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje temos entrevista com a advogada Tainá Luz, que vai estar conversando conosco sobre negativação indevida e nos cadastros de proteção ao crédito. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aí à entrevista. Vamos chamar a doutora Tainá Luz. Bem-vindo aqui no Estúdios TPFest. Uma boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui nos Estúdios TPFest pelos espaços jurídicos. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Eu gostaria que a doutora se apresentasse para o pessoal lhe conhecer. Perfeito. Então, meu nome é Tainá Moreira Luz, eu sou advogada, especialista em Direito do Consumidor, atuante aqui no estado do Paraná, né? Faço parte da Comissão de Direito na Escola, Comissão de Direito do Consumidor, da Subseção de São José dos Pinhais, e estou muito feliz pela oportunidade. E agradeço a sua presença. Eu já inicio perguntando para você como funciona a negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Perfeito. Então, é importante esclarecer que os órgãos de proteção ao crédito, eles são basicamente ali um sistema de informação que gera ali com relação aos consumidores, né? Então, eles fazem ali essa cotação, eles fazem o controle das informações dos consumidores. Perfeito. A negativação, ela não é uma situação ilícita, né? Se o consumidor, de fato, ele deve, né? As empresas, elas podem negativar o consumidor, podem negativar o CPF, tá? Mas a partir do momento que essa negativação, ela não é lícita, ela é indevida, aí nós temos um problema, tá? Então, basicamente, se o consumidor, ele deve, tá? Vamos partir do pressuposto que essa dívida realmente, ela é devida, né? A empresa, avisando o consumidor ali, cumprindo os requisitos, ela pode solicitar que esses órgãos de proteção de crédito façam uma anotação no CPF desse consumidor, tá? E aí gera essa negativação. E quais são os casos mais comuns de negativação indevida? Perfeito. Então, o que é mais comum, né? Infelizmente, quase todos nós, às vezes, passamos por essa situação, mas tratando de uma dívida que o consumidor já pagou, tá? E por alguma anomalia, por algum erro no sistema, aquela empresa negativa o consumidor. Um outro exemplo, o consumidor não contratou o serviço, tá? Isso aqui é bem comum, não contratou ali a empresa de telefonia, não contratou a internet, mas por algum motivo a empresa atrelou o CPF do consumidor a uma negativação, tá? E por último, que é bem comum também, é a situação em que o consumidor de fato tinha uma dívida, né? Essa acabou negativando de forma lícita, mas ele foi lá e pagou a dívida. Só que por algum equívoco, a empresa manteve essa negativação. E a partir do momento em que a dívida já está paga, essa negativação se torna indevida. Uma cobrança duas vezes também se torna indevida, doutora? Sim, inclusive, se o consumidor ele pagar em duas vezes ali, a mesma cobrança, ele pode ser restituído em dobro, né? Fora ali essa questão da indenização por danos morais. E quais são os tipos de dívida que prescrevem em 5 anos? Porque não são todas, né? Não, não são todas. O Código Civil ele é bem estrito no sentido de falar que as dívidas que decorrem de um instrumento particular ou público, né, entre as pessoas, prescrevem 5 anos. Para exemplificar, para ficar mais claro, basicamente ali a maior parte das dívidas que envolvem relação de consumo, elas prescrevem em 5 anos, tá? Então, enfim, cartão contratado, produto adquirido, então essas relações de consumo que decorrem de contrato, elas prescrevem em 5 anos. Lógico, temos exceções, né? Por exemplo, cobrança de aluguel não é em 5 anos, é em 3 anos. Então, nós temos algumas exceções, mas em regra, ali as dívidas que se relacionam com a relação de consumo, elas prescrevem em 5 anos. E passando esse prazo de 5 anos,
a empresa não pode cobrar o devedor, no caso? Então, é até bem comum, né? Um ditado popular que depois de 5 anos acaba caducando a dívida, se a dívida deixa de existir. E não é bem assim, né? Passado o prazo de 5 anos, o que a empresa não pode mais fazer? A empresa não pode mais manter o nome, o CPF do consumidor nesses órgãos de proteção de crédito, tá? E não pode ingressar com uma nova ação judicial. Mas a empresa pode, normalmente elas fazem isso, né? Ela pode continuar cobrando o consumidor de forma extrajudicial, tá? Desde que cumpra os requisitos. Por exemplo, não expor o consumidor ao ridículo, tá? Mas depois desse prazo, então, de 5 anos, de forma resumida, não pode manter nos órgãos de proteção de crédito, ou seja, não pode negativá-lo, né? Não pode manter essa negativação, mas pode continuar cobrando de forma extrajudicial. E qual o prazo máximo legal que uma empresa tem para poder negativar o consumidor? Sendo bem direto, é o prazo da prescrição. Então, se tem 5 anos para manter nos órgãos de proteção de crédito, a empresa pode negativá-lo dentro desse prazo, tá? Só que assim, quanto antes a empresa negativar, maior vai ser o período em que vai ser possível manter essa negativação. Já que nós temos o prazo de 5 anos. Mas para cobrar, aí não existe um prazo concreto, né? De forma extrajudicial, a empresa pode cobrar, inclusive, normalmente eles até vendem esse crédito para uma empresa terceira e aí vai tentando recuperar ao longo do tempo. Inclusive, normalmente esses consumidores fazem parte daqueles feirões, enfim, que tentam ali saldar a dívida por um valor menor. E quais são os direitos do consumidor que possui o nome na lista dos órgãos de proteção ao crédito? Certo. Assim como os consumidores que não estão nessa lista, né, os consumidores por si só eles já possuem uma série de direitos, tá? Mas eu creio que seja importante destacar os principais, né? O primeiro é que o consumidor ele não pode ser exposto ao ridículo, né? Não pode ser constrangido no momento da cobrança, né? Então, isso envolve horário de cobrança, os dias da cobrança e a forma como ele será cobrado. Até esses memes, essas brincadeiras que nós acompanhamos de carro de som, faixa cobrando o consumidor, é totalmente legal, né, e gera uma reparação por dano moral. Um outro direito que é bem importante é o direito à informação, né? Então, o consumidor, em eventual negociação, ele tem o direito de informação de entender quais são as questões da negociação, como será negociado, qual é a taxa de juros, tá? Então, ele tem o direito de saber toda a questão da negociação. E uma coisa que é bem importante que os tribunais já têm entendido é que o consumidor tem direito a ser notificado antes de ser negativado. Então, a empresa tem que notificar formalmente este consumidor, e não somente pelas vias eletrônicas, então tem que ter aquele AR básico para oportunizar o pagamento da dívida, tá? Se não tiver essa formalização da notificação, o consumidor pode solicitar o cancelamento da negativação e, inclusive, solicitar uma reparação por danos morais. Inclusive, eu ia até perguntar para a doutora quais são os casos de negativação que dá direito à indenização, porque também não são todos, né? Não são todos. Vamos lá. Se tratando de negativação indevida, né, os tribunais têm entendido de forma, assim, praticamente pacificada, que gera uma indenização por dano moral presumido. O que é? Independente da comprovação de culpa, do nexo causal, gera um dano moral. Tá? Então, nós temos essa proteção aí do consumidor. Negativou de forma indevida, gera dano moral. Mas quais são as exceções, por exemplo? Se esse consumidor já tiver uma anotação de uma outra dívida que seja devida, não tiver uma outra negativação, aí por ter essa segunda, mesmo que seja indevida, aí não teria aí o espaço para indenização por dano moral. Mas, em regra, se a negativação ela é indevida, gera uma reparação por dano moral. E como provar essa cobrança indevida? Bom, eu sempre falo que alegou tem que provar, né? Então, as provas elas são realmente muito importantes, tá? E os próprios órgãos de proteção de crédito, por exemplo, Serasa, SPC e o próprio ACR, eles disponibilizam extratos de forma gratuita, tá? Então, é uma forma que o consumidor ele pode fazer o cadastro nessas plataformas e solicitar o extrato, né? O extrato ele fica disponível e já aparece ali uma anotação e isso já é uma prova, né? Isso já é uma prova ali garantida de que há essa negativação. Mas outras formas são os e-mails de cobrança indevida, ligação, que eu sempre sugiro e oriento que o consumidor grave,
e os protocolos, tá? Então, são algumas formas que o consumidor consegue provar que ele está sendo cobrado ou está sendo negativado indevidamente. A gente tem a pergunta da Márcia aqui na live. Ela está perguntando o que fazer quando a empresa manda para o Serasa, que está pago e no sistema não aparece, mas tem o comprovante em mãos. O que deve ser feito? Bom, sempre guardar essa, assim, ó, primeiro prova que houve essa negativação, né? Porque já com essa negativação indevida, você já pode ter o direito a uma reparação. Mas o que é sempre orientado? Você tentar resolver as coisas de forma administrativa. Então, encaminhar para a empresa esse comprovante de pagamento e solicitar a retirada imediata, tá? Não sendo sanado, não sendo resolvido, aí a próxima orientação seria ingressar com uma ação judicial ou, paralelamente, tentar resolver pela plataforma consumidor.gov, tá? Então, essas seriam as alternativas. Lembrando que sempre com orientação de um profissional qualificado para ter uma maior chance de conseguir resolver a situação. E a gente vai para a parte dos internautas. A Kátia Rodrigues enviou pelo o e-mail. Ela disse que ela gostaria de saber como a pessoa deve agir ao descobrir que está com o nome sujo. Primeiro faz a prova desse nome sujo, né? Então, baixa o extrato, tira print, guarda o e-mail. Então, você primeiro se resguarda fazendo essa prova. Se o nome sujo for indevido, né? Então, nós temos duas situações. Se for devido à negativação, porque a pessoa realmente deve, é sempre orientado que essa pessoa tente fazer um acordo para tentar limpar o nome. Por quê? Porque a pessoa com nome sujo, ela tem alguns prejuízos, né? Ela tem uma limitação de crédito no mercado. Então, ela não consegue um cartão de crédito, não consegue abrir uma conta, não consegue um financiamento. Então, tem esses problemas. Tanto é por isso que gera uma reparação por dano moral. Agora, se de fato for indevido, aí faz o registro, tenta resolver administrativamente, não sendo possível, ingressa com uma ação judicial. E lembrando que mesmo resolvendo de forma administrativa, ali consensual, a pessoa ainda assim tem o direito de ingressar com uma ação judicial porque o dano já ocorreu, né? Então ela teria o direito a uma reparação. E a gente tem a pergunta do Paulo Alencar, que é de Sorocaba, São Paulo. Ele diz, não é crime dever, mas é crime expor o devedor. Neste caso, a minha pergunta é, qual as consequências para uma empresa que expõe o devedor? Veja, tem formas de cobrar. Como eu falei, a negativação, quando ela é lista, é uma forma da empresa ali forçar o consumidor a pagar, né, por um serviço ou por um produto. Então, a empresa ela tem que agir de forma lista e dentro da lei. Então, ela pode entrar com uma ação de cobrança, entrar com uma ação de execução, que são ferramentas que a empresa tem para cobrar uma situação que seja devida. Mas a empresa que expõe ali o consumidor, né, expõe ao ridículo ou cobra da forma errada, qual que é a consequência? Ter que pagar uma indenização por dano moral em decorrência ali do constrangimento do consumidor, tá? Por mais que ele deva, né, seja devido à dívida, se ele for cobrado da forma errada, a empresa ainda assim tem que tomar muito cuidado para não ser condenada a pagar um dano moral ao consumidor. E a gente tem a pergunta da Rose de Souza, que é de Salvador. Ela diz assim, tive o nome negativado por golpe de empréstimo, mas não consegui provar que não fui eu que fiz. E o meu nome continua sujo. Eu teria que entrar com um advogado? Com certeza, se ela já tentou, né, provar e não conseguiu sozinha, tem que contratar um advogado, procurar uma orientação do profissional de confiança. Por quê? Porque a primeira coisa é você conseguir comprovar que houve um golpe, houve um estelionato, então houve ali um crime, né? Registrar um boletim de ocorrência, avisar a empresa imediatamente deste golpe e aí depois você proceder com a questão da negativação, tá? Então é bem importante procurar um profissional que entenda para dar as melhores orientações nessa situação. E a gente tem a pergunta do Ricardo Augusto, que é de Fortaleza. Ele diz, meu nome está negativado há 8 anos, por uma dívida de cartão de crédito. Eu queria saber se tem como retirar do cadastro de proteção desde o momento que é uma dívida de cartão de crédito. Tenho que entrar com o advogado? Olha, nós precisamos avaliar, sim, o ideal é sempre procurar um advogado para poder avaliar, tá? Mas a empresa ela pode manter nos órgãos de proteção de crédito pelo período de 5 anos, tá? Então, se passou desse prazo, em tese já não poderia mais ser mantido nos órgãos de proteção de crédito. As empresas elas estão adotando outras formas, por exemplo, o Serasa Limpa Nome,
tá? São outras ferramentas que estão colocando que, em regra, não é para ter conhecimento, não é para ser exposto a terceiros, mas força o consumidor ali a pagar, tá? Então, teria que ser avaliado. Se for indevido a manutenção, já passou de 5 anos, tem que entrar com o advogado para solicitar a retirada. Tá? Se não for, nós teríamos que avaliar para entender qual que é a melhor estratégia para estar retirando essa negativação, porque realmente ela atrapalha para obter crédito no mercado. E a Viviane Paz, que é de Curitiba, ela pergunta: gostaria de saber o que é necessário para entrar com uma ação indenizatória. Primeiro, a prova, né, de que essa negativação é indevida. Por isso, muito importante baixar os extratos, o comprovante de pagamento ou comprovante de que não foi você. Por isso, a importância do boletim de ocorrência na maior parte das situações, tá? E os dados básicos do consumidor. Mas o mais importante é a prova de que essa negativação é indevida, tá? Tendo isso, o dano moral, em tese, ele já é presumido. Então, você não tem que provar que houve um prejuízo, né, que você está ali suportando alguma coisa. É provar que não foi você ou que a dívida já está paga. Então, provando que a dívida é indevida, você já tem ali uma grande parte da atuação ali pronta, né? Aí, o restante é só contratar realmente ali o profissional qualificado para dar as orientações e escolher a melhor estratégia. E a Márcia Regina, ela mandou outra pergunta. Ela diz: quando pagamos a dívida adiante do Serasa, fica armazenado em algum sistema, algum ponto negativo? Se tiver o que fazer. Sim, é bem importante. Porque às vezes nós fazemos aqueles acordos, enfim, às vezes tem algumas propostas coletivas e você paga e sai do Serasa, sai do SPC, que são os órgãos tradicionais ali de proteção ao crédito. Mas às vezes, em decorrência desse acordo, nós vamos lá para o SCR, que é um sistema de proteção ao crédito junto ao Banco Central. É um sistema ali que reúne as informações de crédito junto ao Banco Central. Em regra, não era para ele ser considerado um sistema ali restritivo, tá? Mas, em decorrência de uma anotação que nós chamamos de prejuízo ali desse sistema, os tribunais já têm equiparado esse SCR aos demais órgãos de proteção de crédito. Então, às vezes, a pessoa está com o nome limpo no Serasa, está com o nome limpo ali no SPC, mas ainda assim não consegue cartão de crédito, não consegue abrir conta no banco. Aí é bem importante que a pessoa observe esse extrato no SCR, que também é gratuito, né? Você tem o direito de saber essa informação, para ver se não tem uma anotação de prejuízo por um acordo que você fez anteriormente, tá? Isso também pode ser considerado uma negativação indevida. E a gente tem a pergunta da Elisângela Matos, que é de São Paulo. Ela enviou o seguinte: fiquei devendo algumas parcelas da minha faculdade, isso em 1999. Até hoje não executaram o protesto. Eu gostaria de saber, porque eles reteram o meu diploma. Se eu pedir a liberação do diploma, eles podem executar essa dívida ou já entra como dívida, como negatividade indevida? Veja, primeiro que a instituição de ensino ela não pode segurar o diploma do consumidor pela falta de pagamento, tá? Então, são coisas diferentes. Primeiro que ela pode solicitar ali o diploma dela tranquilamente, porque ela tem o direito a esse diploma. Agora, a empresa, como já passou esse prazo de 5 anos, já prescreveu há muito tempo, também não poderia ingressar com uma ação judicial somente por ela pedir o diploma. Então, em tese, ela já perdeu ali a oportunidade de cobrar judicialmente. Ela pode continuar cobrando isso de forma extrajudicial, né? Então, tentar ali forçar, ficar ligando, mandando e-mail dentro das condições listas. Ela pode ser cobrada de forma extrajudicial, mas ela não pode ali cobrar essa consumidora de forma judicial e nem escrever o nome dela nos órgãos de proteção de crédito, porque já passou do prazo. Tem mais de 20 anos, né, doutora? Imagina! E a gente tem a última pergunta, que é do Marco Aurélio, de São Paulo. Ele pergunta: como sair da lista de negativação indevida? Mais de 5 anos. Estou aqui aguardando e não consegui resultado. O que eu devo fazer? Olha, eu sempre oriento que as pessoas têm que resolver ali de forma amigável, até para demonstrar uma boa fé numa ação judicial, tá?
Hoje nós temos a plataforma que é o consumidor.gov, que é como se fosse um Procon online, assim, de forma bem resumida, que os consumidores eles têm acesso à empresa, podem informar que essa dívida já está prescrita, podem informar que já houve pagamento, você consegue anexar documentos nessa plataforma e podem tentar demonstrar, tá, que essa dívida já está paga. Ou ainda podem procurar diretamente a empresa. Então, sempre tentar resolver primeiro, né, em primeiro momento, de forma ali amigável. Por quê? Porque se não for resolvido, você já tem mais uma prova, né, da sua boa-fé, que você perdeu mais um tempo, né? Nós temos até hoje o desvio do tempo útil do consumidor, que pode ser utilizado, inclusive, para aumentar ali uma indenização por dano moral. Então, o primeiro passo, tenta resolver, né? Tenta resolver de forma amigável. Não conseguiu, como é o caso deste consumidor, aciona ali um advogado, tá? Você pode procurar o juizado especial, que é o antigo Pequenas Causas, para solicitar de forma liminar. Tá? Então, antes do juiz analisar todo o processo, inclusive é feito um pedido de urgência, que é um pedido liminar, para que essa negativação ela seja retirada de forma urgente, porque a gente sabe o quanto que atrapalha ali a vida da pessoa. E quem faz o acordo, né, que está devendo, faz o acordo, e quanto tempo tem para ser retirado o nome da pessoa dessa lista? A partir da confirmação do pagamento, a empresa tem um prazo de 5 dias úteis para retirar dos órgãos de proteção de crédito, tá? Mas fique de olho para não ir para essa anotação do prejuízo lá no SCR, porque é uma manobra, né, que também precisamos ali ficar acompanhando, porque querendo ou não, está sendo equiparado com uma negativação. Mas o prazo são 5 dias úteis. Se, porventura, a empresa não retirar dentro desse período de 5 dias, se torna uma cobrança indevida? Sim, então a manutenção de uma negativação que antes era lista, né, uma manutenção se torna uma anotação indevida, tá? E também pode gerar ali um direito a uma reparação por dano moral. Ok. E a gente tem a pergunta aqui na live da Poliana. Ela pergunta: o prazo de prescrição de uma dívida é sempre 5 anos? Não, né? Tem cada tipo de dívida tem um prazo de prescrição. Dívidas de cobrança de aluguéis, como eu já falei de exemplo, são 3 anos. Tem outras dívidas que são 10 anos, 1 ano. Nos casos da maior parte das dívidas que geram ali as relações de consumo, né, que se tratam de um contrato firmado de forma pública ou particular, aí sim nós temos esse prazo de 5 anos. Mas não é uma regra, a gente precisa se atentar a isso também na hora de ingressar com uma ação ou de procurar nossos direitos. E, doutora, faltou a gente ressaltar algo que a doutora gostaria de acrescentar, que porventura não falamos aqui durante a entrevista? Não, creio que nós abordamos tudo, mas assim, só destacar que é bem importante observar esses extratos, tá? Porque hoje o número de golpes ele está bem alto. Então, às vezes, não é nem uma dívida que a pessoa deixou de pagar, mas estão utilizando o nome dela indevidamente. Então, quanto antes você identificar que houve uma negativação indevida, maior a chance de você conseguir retirar isso, né? Então, o tempo ele é bem importante nesse tipo de ação. E principalmente os golpes de empréstimos, que tem bastante. Neste caso de empréstimo, é difícil conseguir as provas que a pessoa não fez esse pedido de empréstimo? Olha, como eu falei, o tempo ele é bem importante. Então, registrou o boletim de ocorrência, inclusive pode ser registrado de forma online. Já precisa acionar a empresa, né? Identifiquei que houve um empréstimo indevido. Fiz o boletim de ocorrência, registrei certinho, acionei a empresa, informei. E essa informação você precisa registrar, tá? Você precisa, se conseguir por escrito, se não, grave a ligação. Porque ali a simples menção do protocolo já não é mais suficiente ali para o juiz, tá? E um detalhe é que, se tratando de uma relação de consumo, tem ali o direito à inversão do ônus da prova. Quem tem que provar que o empréstimo foi feito de fato por aquele consumidor é a empresa, tá? Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com relação à selfie, porque hoje ali as assinaturas digitais elas estão sendo validadas por selfies, por fotos, pela própria assinatura digital, por algum link, por algum SMS que você recebe, digita o código. Então tem que tomar muito cuidado, porque hoje não é mais a assinatura física, e sim as assinaturas digitais, tá? Mas assim, quem tem que provar que o empréstimo foi feito por aquele consumidor é a empresa, tá? Então cabe ao consumidor registrar o boletim, acionar a empresa e, se for o caso, ingressar com uma ação judicial. Ok. E a Márcia mandou os parabéns pelas explicações. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser estar entrando em contato diretamente com a doutora.
Perfeito. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, Tainá, com H e com Y, Tainá Luz, ADV, né, de advogado. Também vou deixar meu WhatsApp, né? Então, o DDD 41 do estado do Paraná, 99708-1669. E no que precisar, eu sigo à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu agradeço a sua presença aqui no Bate-Papo Legal pelos espaços jurídicos e também quem quiser entrar em contato com a doutora ou acompanhar as dicas da doutora, ela faz parte dos espaçosjurídicos.com.br, pode estar acompanhando as dicas e também, se precisar do contato, é só entrar em contato lá que o pessoal passa o contato da doutora para vocês, ok? Eu agradeço a sua participação aqui nos espaços jurídicos, com parceria com os estúdios TP Fest. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Tchau, tchau. E a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa, pessoal. Uma boa noite a todos vocês e obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.